Olá, meus amigos, meus irmãos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante da doutrina bíblica, que é sobre o inferno. Essa reflexão foi uma sugestão do nosso irmão Samuel, o qual ele viu um vídeo no YouTube de um padre muito famoso, falando sobre o inferno, o purgatório, será que o inferno é literal ou não? Meus irmãos, a doutrina de demônio, ela age tanto na vida do padre como na vida de certos ministros que se dizem de Deus, né? Como a palavra mesmo diz, que os ministros de Satanás se transfiguram em ministros da justiça. Eles agem da mesma forma, trazendo doutrinas de demônios. E a doutrina de demônio, ela é mesclada com meias verdades e com suposições. E esse padre, ele expondo sobre o inferno, eu não vi em nenhum momento ele abrir as escrituras, não vi, né? E aí, como ele estava fazendo para um público que nunca lê as escrituras também, é muito simples. Mas Satanás, o inimigo de nossas almas, é muito astuto para o povo dito evangélico, também que não lê muitas escrituras, traz também pregadores, homens, entre aspas, sábios, como foi o caso do Hernandes Dias Lopes e tantos outros que, né, Moabel, que eram homens que se vangloriavam dos seus estudos por fora da palavra, né? Que tinha muito livro, que lia, que não sei o quê. Aí começou no fim da vida deles, do Moabel começou a falar besteira, o Hernandes também ultimamente. Muito bem, nós vamos falar sobre o inferno. Será que o inferno é literal ou não? A palavra de Deus fala que o inferno, ele não é literal. E o padre começou a falar, não, porque o inferno é um sentimento que você vai ter de sofrer por amor, né? Por não ter aquele amor. E fez uma bagunça lá e o povo assistindo tudo aquilo lá e acreditando naquelas mentiras. Mas vamos ver se ele é literal ou não. Para nós descobrirmos, nós temos que ir para as Escrituras. Porque no livro de Isaías 8:20, a palavra de Deus fala assim, a lei e é o testemunho, se não falarem de acordo com esta palavra, porque não há luz nele. Então, se qualquer pregador vier aqui e começar, olha, não é bem assim, não é literal, olha, isso aqui é uma linguagem, é uma figura. O diabo usa toda essa engenhosidade para poder enganar. Mas no caso do inferno, ele é literal. Então nós vamos começar aqui no livro em alguns livros, né? Nós vamos aqui para o livro de Ezequiel. Tanto o Velho Testamento como o Novo fala muito do inferno. As pessoas costumam dizer, não, fala muito do inferno no Novo, não é verdade. O Velho Testamento também fala do inferno. Então vamos começar no livro de Salmo, né? O livro de Salmo, capítulo 11, versículo 6. Diz assim, sobre os ímpios fará chover laços, fogo e enxofre, e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu corpo. Não, isso não é literal. Esse enxofre não é literal. Eles vão dizer isso, mas não é verdade. Aqui está falando que é literal. Como que é literal? Jesus mesmo disse lá que o rico estava sofrendo naquele fogo, né? Era um fogo literal, né? E aonde fica o inferno, né? E o inferno fica aqui nas profundezas, nas entranhas da terra. Como diz aqui no livro de Números, capítulo 16, 33. Isso aqui foi quando Dantã, Abirão e Abirão, né? Eles desafiaram Moisés, ficaram com inveja. Olha o que aconteceu aqui. Livro capítulo 16, versículo 33. E eles e tudo o que eram seu desceram vivos ao abismo. O abismo é inferno. E a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Como que você vai falar que o inferno, o abismo, não é literal, né? Não é literal. Porque já está dizendo. O livro de Ezequiel 32, 31. Isso aqui também é um fato que aconteceu no Antigo Testamento, onde Faraó foi para o inferno.
Está aqui, ó. Faraó os verá, em outras palavras. Faraó desceu para o inferno e viu os outros governantes que ele tinha feito guerra lá no inferno. Ele fez uma guerra, acabou perdendo a guerra e depois passou um tempo, os vencedores dele foram parar no inferno também. Então aqui, ó. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército mortos à espada, diz o Senhor Deus. Aqui, no livro de Ezequiel, a palavra de Deus fala de vários governantes que desceram ao inferno. Começa aqui no versículo 25. No meio dos mortos lhe puseram uma cama, entre toda a sua multidão, ao redor deles estão os seus sepulcros, todos eles incircuncisos, mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram sua vergonha com os que desceram a cova, e foi posto no meio dos mortos. Então aqui já está falando do local, né, nas profundezas do abismo. No livro de Jó, capítulo 26, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: os mortos tremem debaixo das águas com seus moradores. Ora, essa água que ele está falando aqui, é literal ou não? Claro que é. Os cientistas descobriram que aqui lá nas profundezas da Terra passa um mar de água. Então o inferno está abaixo desses mar de água. A palavra de Deus falando que eles tremem. Por que eles estão tremendo? De tanto sofrimento. Tanto sofrimento, né? Então, meus amigos, meus irmãos, nós devemos tomar cuidado com essas doutrinas que vêm, que elas são fáceis de serem incutidas na nossa mente. Mas o inferno, ele é literal e ele está localizado aqui, nas profundezas da terra. A própria palavra de Deus fala. E nós vimos o exemplo, né? Aqui em Números 16, 33, descer o vivo. Tem um outro texto lá no Novo Testamento, no qual o próprio Jesus falou assim, olha, temei aquele que tem o poder de lançar vivo no inferno, tanto a alma como o corpo. Então, só por esses textos que eu já andei dizendo, já não tem como ter base para dizer que é literal. Que não seja literal, né? Mas é literal. E as escrituras inteiras estão falando muito sobre o inferno. O inferno é uma horrenda realidade. No livro aqui de Salmos, a palavra de Deus fala que 55:15 diz assim, porque há maldades nas suas habitações e no meio deles. A morte os assalte e vivos desçam ao inferno. Isso aqui é Velho Testamento. Sobre os ímpios fará descer também, né? Descer para o inferno. Salmo 74:20. Atende a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Isso aqui é o inferno. Então, nós estamos vivendo uma época em que você vai ver pregadores. Olha, não é literal, é um estado de sofrimento. Você já viu pessoas com depressão, a angústia que ele está? Isso é um inferno, já é um inferno. Eles vão dizer isso, mas o inferno é literal. A própria palavra de Deus nos afirma. Assim como é literal que nós vamos reinar aqui neste mundo. Assim como é uma coisa que o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós não vemos, mas ele habita dentro de nós. E aí nós devemos tomar cuidado, porque tem doutrinas de demônios. Eles dão ouvido a doutrinas de demônios. Algo sopra no ouvido deles, fala que é assim, fala que é assado. E aí vão enganando as pessoas. Então, o padre lá ficou lá uns 40 minutos, meia hora, parece, falando. E as pessoas não vão para as Escrituras. Não vão para as Escrituras. Tudo que nós falarmos, nós temos que falar conforme está aqui em Isaías 8:20, né? Devemos falar conforme está escrito aqui.
E nós, como homens que conhecem a palavra, nós sabemos quando a palavra de Deus está fazendo uma comparação. A própria palavra ela já se encarrega de falar que é uma comparação. E não precisamos ninguém vir falar para nós, olha, isso não é literal, isso não é. A palavra de Deus fala que nós que temos conhecimento de Deus, sabemos distinguir os enigmas da palavra de Deus. Contanto que nós vamos examinar e conhecer a doutrina do inferno, da perdição dos homens ímpios. Eu espero que através dessa breve meditação aqui, você dissipe toda a sua dúvida, se você tiver, e você não dê ouvido para essas palavras macias, eles amenizam o sofrimento dos ímpios. Ah, mas você parece que fala com gosto. Não falo com gosto, falo com tristeza. Porque o próprio Deus fala que Deus não tem prazer na morte daquele que se perde, mas que venha ao pleno arrependimento, né? Que Deus te abençoe e nos guarde desse horrível lugar, que realmente é uma morada tenebrosa, que está bem abaixo de nós, bem abaixo dos nossos pés, onde tem bilhões de pessoas sofrendo, sem poder avisar nós aqui. E nós temos aqui o próprio Jesus Cristo que veio nos avisar. E ele deixou escrito para nós. Se nós não acreditarmos no que o nosso mestre deixou, nós vamos acreditar que uma pessoa vai ressuscitar e vir aí falar, né? Se nós somos incrédulos a esse ponto, nós não vamos conseguir. O próprio Jesus falou, quando ele contou a história lá, que não é uma parábola. Dentro das igrejas diz que é parábola, que lá não é parábola. Que lá é um fato verídico, que o nosso Senhor presenciou quando ele estava na eternidade. Ele viu essa conversa. E eu vejo muitos pregadores dizer, isso aqui é uma parábola, é uma comparação. Isso aí é doutrina de demônio soprando no ouvido dele, né? Porque a parábola não tem nome próprio. E lá fala de 2 nomes próprios, Abraão e Lázaro. Que Deus ilumine a tua mente em nome de Jesus.